Com você, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus, e eu espero que você aí esteja com seu coração aberto para ouvir esses constrangimentos que essa palavra nos traz. Mas calma, é um constrangimento para o bem. Eu gosto muito, para mim me renova quando eu leio essa palavra e ela vai causando assim uns rebuliços internos na minha mente, vai me sabe aqueles incômodos assim que você vai vivendo, você vai vendo, você fala, olha que maravilha, maravilha, e você vai se enchendo. E isso vai trazendo novos significados para você, né? E eu adoro isso, então tomara que essa palavra aqui também traga bons significados para você, que ela te constranja para o bem. Paulo vai nos ensinar isso, né? Ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Esse é o meu desejo hoje para nós aqui, né? Que o amor de Cristo nos constranja. E eu trago essa palavra, dando continuidade ao que nós já temos feito. Estamos em Mateus 14 e falamos dos versículos 22 e 23. Em especial, no vídeo passado, nós falamos sobre Jesus se retirar mais uma vez, Jesus persistir nesses momentos de solitude e como esses momentos de solitude, eles podem gerar na nossa mente, eles geram uma consciência fortalecida, pronta para os desafios. Ele também nos renova porque traz novos significados das experiências passadas e cria, né, ali um terreno úmido para experiências do dia a dia. Né? Nós falamos que Jesus ele era uma pessoa que se desgastou na sua caminhada terrena, encontrando pessoas, se alegrando com pessoas, chorando com pessoas, se alimentando, fazendo longas caminhadas, indo e vindo, atravessando montanhas, cidades, barcos, enfim, essa canseira toda. E agora nós estamos no versículo, vamos partir no versículo 24 em diante. Eu convido você então a se concentrar aí comigo nessa caminhada. Então ele se retirou. No 24 vai dizer que, entretanto, quer dizer, embora Jesus estivesse ali na sua solitude, orando, entretanto, como quem dissesse, olha, com ele estava assim, mas, né, uma adversativa aí, mas o barco com os discípulos já estavam no meio do mar. E eles estavam sendo açoitados, né? Açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então ele manda esses discípulos para Cafarnaum, e ali o barco desses discípulos está sendo açoitado, né? Apanhado pelas muitas ondas. Existia um movimento ali de ventos contrários muito grande. No livro de João, em João 6, que é o mesmo texto análogo a esse aqui, vai dizer que já era tarde da noite. Jesus ainda não havia os encontrado sobre o mar, dado o socorro. Jesus estava tranquilo. E na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando por sobre o mar. Tem coisas aqui nessas passagens todas muito interessantes. Veja bem, eles saem da multiplicação dos pães, Jesus ordena, lá no versículo 22, volta aí, Jesus ordena que esses homens atravessem o mar com o barco. Jesus obriga, Marcos vai dizer, como quem coloca uma ordem para essas pessoas irem. No meio do caminho, eles encontram ventos contrários. Jesus ordena o encontro aos ventos contrários. Isso aqui já cria um bug na nossa cabeça, porque como assim Jesus ordena esses homens a enfrentarem um mar contrário? Jesus ordenou ir, e no meio do caminho tinha ventos contrários. E isso para nós já é de um ensinamento absurdo, porque isso vai contra tudo aquilo que muitas teologias atuais se referem sobre Jesus. Vai contrário ao que muitas
igrejas pregam sobre o caminho com Jesus, um caminho de ar fresco, um caminho de vitória todo dia, um caminho de excelência, um caminho disso e daquilo, e é só luzes e é só holofotes. Quando você vai para o Evangelho, você se depara com um Jesus que está com seus discípulos, que manda ir para o mar está tempestuoso, e no meio dessa tempestade, os seus discípulos ficam aflitos. Ele vai, aqui no 25, na quarta vigília, Jesus se dirige a eles, quer dizer, passado um tempo, né, o que dá a nos entender que não foi de imediato que isso aconteceu. Aqui ele está falando já na quarta vigília, quer dizer, a noite já havia se prolongado. Jesus vai ao encontro desses homens, no meio de tantos açoites, no meio de tanto pavor noturno, no meio da aflição, que certamente assegurava, que certamente estava no coração daqueles homens. E nesse contato de Jesus com esses homens, eles se assustam. A aflição deles era tão grande, eles estavam tão desconectados daquilo que lhes estava sucedendo, que eles não percebem quem é Jesus. Lá no 26 vai dizer: os discípulos, vendo Jesus sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. O livro de Marcos vai dizer que esses discípulos não haviam visto Jesus, porque os seus corações estavam fechados. Eles não haviam entendido o que aconteceu um pouquinho antes, que foi com a multiplicação de pães. O que aconteceu lá não lhes foi suficiente para que seus olhos se abrissem, para que eles entendessem ali quem estava à frente deles. Eles ainda ficavam, essa multiplicação aqui eu não entendi, foi nada, mas bora seguir. E aí os açoites da vida do barco pegam esses homens e eles continuam sem entender nada. Não conseguem enxergar Jesus como sendo aquele mesmo que havia iluminado, que havia multiplicado os pães diante deles. Não, eles não entenderam isso. Eles não haviam internalizado a profundidade do que lhes acometera antes. Então eles olham para Jesus e se assustam com Jesus. Pensam que é um fantasma. E o que essa passagem traz para a gente de ensinamento? Além de saber que Jesus socorre, embora a gente nem saiba dele. Não é nós que vamos ao encontro de Jesus, mas é ele que vem ao nosso encontro. Que grandes milagres que nos acontecem não são, e é importante a gente ter plena consciência disso, que os milagres que nós vemos, que participamos deles, eles não são suficientes para converterem o coração humano. O coração humano precisa de muito mais. O coração humano precisa da persistência de Jesus. Né? Lembra que eu falei no vídeo anterior dessa persistência de buscar significados, essa persistência de buscar solitude, essa persistência de internalizar cada novo aprendizado e fortalecer ele como caminho. Não é uma única experiência, são experiências após experiências que vão ressignificando a vida desses homens. Você vê esses discípulos aqui, no meio do caminho você vê a história de Pedro, lá com Paulo, ainda com ranços de um judaísmo cristão, né? E que Paulo vai condenar totalmente. E lá na frente você vê um outro Pedro, um Pedro mais maduro, um Pedro que persistiu nessa caminhada. E é isso que essa palavra nos ensina. Os açoites, eles existem, as noites escuras, os lutos, como Jesus aqui, passando por esse luto antes do seu primo, as não respostas, tudo isso a gente passa pela vida. Mas é nessas passagens todas, para a gente não ficar vendo fantasma onde não existe,
né? Porque a falta de internalizar esses todos aprendizados aqui demonstram para nós que o discípulo, às vezes, até tem grandes experiências, mas continuam cegos. Né? Não tiveram o seu tempo de internalização. E isso nos leva a pensar e a ter práticas mais espiritualizadas ao longo da vida. Os embates são grandes, não existe caminhada com Jesus que não passe por esses caminhos. Aliás, não existe caminhada humana que passe por esses caminhos de muitas tempestades, de muita escuridão, de, às vezes, a escuridão ser tão grande diante de nós que a gente passa a interpretar até aquilo que nos vem ao socorro como algo negativo. A gente nem consegue discernir. O que esse texto como um todo, eu ia falar versículos, mas não é um versículo, é todo um contexto, nos traz, a fragilidade, nos revela, é a fragilidade que o ser humano, todos nós temos, em traduzir, em interpretar o que nos acomete na vida. Por isso que a gente precisa se concentrar no que vem logo a seguir, que é a palavra de Jesus, que ele vai dizer: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Esse aqui é mais um outro porém. Nós falamos de um porém lá do versículo, lá da multiplicação de pães, no versículo 16, e aqui no versículo 27, Jesus vem de novo com outro porém, ele faz uma outra intervenção na história desses discípulos. Jesus, porém, disse: calma, tende bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Ele diz até o tem de bom ânimo, não tem mais, depois. Né? Ele fala, tem de bom ânimo, aprendam a enxergar a partir de uma nova perspectiva. Não se prendam unicamente ao momento. Como quem dissesse assim, não valeu de nada o que nós vivemos até aqui? Vamos aprender a interpretar a vida não a partir do que se vê, mas a partir do que se não vê, mas se tem dentro do coração. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Mas eu vou me aprofundar nessa caminhada do não ter mais, né, do tem de bom ânimo, no próximo conteúdo. Né? Mas até aqui, a gente já fica com essa caminhada, com essa necessidade e com esse alerta, com esse constrangimento de que andar com Deus não é suficiente. Não é suficiente ver milagres. Não é suficiente, às vezes, ser discípulo de Jesus. É preciso internalizar. É preciso aprender a interpretar a vida a partir de um novo paradigma. Esse é o nosso desafio. E é a ele que Jesus está nos direcionando com mais um e Jesus, porém. Deus te abençoe, excelentes reflexões e eu te aguardo. Até a próxima.